Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Davidson Borges, com o tema No Campo do Afeto. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, dependendo do horário que estão nos ouvindo. Que Deus possa nos amparar na lição do Evangelho da noite, que é no campo do afeto, que é uma área que nós erramos muito durante todas as nossas várias vidas. O plano espiritual sempre fala que aí é que mora, no campo do afeto, das emoções, os nossos maiores erros. Como buscar esse equilíbrio? Então, nós já falamos em outras palestras aqui também, dessas coisas que existem no universo, desde o átomo, com seus elétrons girando em torno, núcleo, prótons e nêutrons, até os astros, em torno de um Sol, a Terra, o Sol que é um outro astro maior do nosso sistema solar, que gira em torno de outros sóis maiores da galáxia. Tudo isso em equilíbrio, porque existe a força gravitacional, que permite que o nosso planeta gire em torno do Sol exatamente naquela rota, ano após ano. Se ele sair mais para fora ou mais para dentro, vai ficar muito quente, muito frio, a vida não seria possível. Assim é no pequeno, assim como é no grande. Hermes falava muito disso. O que está em cima é como o que está embaixo. Então, como buscar esse equilíbrio das emoções? Então, a natureza por si só mostra que a gente deve buscar equilíbrio. E é nessa troca dos planetas na força gravitacional, dos elétrons na força que unem os elétrons ao núcleo, que nos faz ter esse equilíbrio. Então, é na troca. Então, a gente vai ver um pouquinho isso hoje. O evangelho de hoje vem de Paulo, de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, em que ele fala assim: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, nós dizemos também que a colheita é livre, mas a plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém planta uma semente de um tipo de árvore e aparece outra no lugar. Então, quando a gente vai analisar essa parte de semear, as fases da semeadura, cada fase que a gente vai pensar no semear, a primeira que o agricultor vai fazer é escolher as sementes. Então, ele vai lá escolher as melhores sementes, selecionar para plantar. Então, ele seleciona as melhores sementes para plantar. O que nós selecionamos no nosso coração e os nossos pensamentos e atitudes? Será que nós selecionamos também antes de plantar? Antes de entregar isso para a terra como a semente? Depois vem a escolha da terra adequada. Falamos na terra, Então, a terra adequada. Se plantar no meio da areia do deserto, não vai nascer. Se colocar num ambiente muito úmido, dependendo da planta, também não vai nascer. Então, tem que ter uma terra adequada para se plantar, Senão ela não vinga. Então, essa terra que nós vamos doar as nossas sementes do nosso coração, das nossas emoções, a terra que nós vamos plantar essas sementes do outro lado, a pessoa que está ali também tem que ser uma terra fértil para poder absorver aquilo que nós temos de bom. Senão, a gente não vai conseguir doar para outra pessoa o que temos de bom. Jesus já falava, não dê pérola aos porcos. Assim, às vezes uma frase um pouquinho dura, mas realmente ele estava certo. A gente dá uma pérola para um porco, ele não sabe o que é aquilo, não dá valor nenhum, não vai fazer nada com aquilo. Então, tem pessoas que também não dão valor às coisas. Então, precisamos tomar cuidado com isso também. Depois que eu selecionei a semente e a terra, eu tenho que pegar a semente e colocar dentro da terra. Então, eu tenho que agir. Eu tenho que colocar na terra, senão ela não vai se desenvolver, essa semente não vai se desenvolver. Ou seja, colocar em prática, agir. Jesus falava que a fé sem obras é morta. Então, eu tenho que colocar isso em prática, colocar a minha fé. As minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que eu dou de bom para os outros, eu tenho que ter fé para que eu esteja doando às pessoas que elas vão aproveitar. Mas não depende só da nossa fé. Então, colocar em prática. Depois, o que eu faço? Eu ponho a semente dentro da terra e acabou, não preciso fazer mais nada. A natureza se encarrega muitas vezes do resto. Mas se a gente está semeando ali com um objetivo, normalmente a gente tem que cuidar, tem que regar, tem que colocar adubo,
Tem que continuar cuidando. Se deixar o cargo da natureza, depende das condições climáticas, hoje não está muito propício, né? Para isso está meio bagunçado a nossa área climática do planeta, mas se tiver em condições normais, ela cresce sozinha. Mas o agricultor que precisa de colher alguma coisa daquilo, ele vai se preocupar em cuidar dessa sementeira, né? Então, precisa regar, precisa adubar. Então, nós temos que cultivar essas boas ações com o nosso próximo. Então, temos que continuar dando aquilo que nós temos de bom para ele. Mas eu insisto com ele, faço isso 1, 2, 3 vezes. Vamos fazer várias vezes. E só assim que ela vai crescer. A semente vai crescer, se transformar numa plantinha, numa árvore, muitas vezes. E aí que ela vai dar frutos, eu vou poder desfrutar que ela vai dar frutos, vai me dar sombra, entre outras coisas. É assim que eu vou angariar novas amizades nesta vida e para a vida eterna, novas amizades para cultivar o apoio delas, realizações em conjunto, alegria no conviver, nas realizações, ou apenas no bate-papo, uma bagunça em casa, na casa da pessoa, das coisas mais simples até aos altos planos da evolução espiritual. Então, a sequência do plantio da sementeira, nós podemos avaliar dessa forma. As nossas emoções e sentimentos são assim também. E tem alguns percalços no caminho que a gente vai colocar também. Antes vamos lembrar Manuel Filomeno de Miranda, em outro sentido das emoções, né? Uma emoção, um lado um pouquinho complicado, né? Que é nas obsessões mais profundas do espírito. Né? Então, ele diz assim, na parte obsessiva, que são sentimentos que a gente vai cultivando e cai, né, a vibração para que outro se aproxime da mesma vibração. Então ele fala assim, a ingerência do agente perturbador no cosmo orgânico do paciente termina por subjugá-lo aos condimentos e emanações da sua presa, tornando-se igualmente vítima da situação, impossibilitando-se o afastamento. Está lá no livro Loucura e Obsessão, por Divaldo Pereira Franco. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o obsessor ele vai investindo nas emoções negativas para envolver aquela pessoa. E a pessoa, na mesma sintonia de pensamentos, permite isso. Chega um ponto que a simbiose é tão grande que você não consegue nem se a pessoa obsediada e o obsessor quiser se afastar, é difícil, porque existe a simbiose. Né? A gente pode dar até um exemplo de uma cola de contato, aquelas que chamam cola de sapateira, que tem um cheiro forte, né? Até deixa a gente tonto. Se a gente passar, normalmente você tem que passar num lado e passar do outro. E esperar uns 5, 10 minutos, um tempinho. Né? Aí sim, ela já parece que está seca, né? Mas não está. Quando você cola as duas, aí não sai mais, é difícil sair. Passar um tempinho nisso, aí que fica difícil sair mesmo. Então é como uma cola de contato. Os dois lados têm a mesma cola. A gente passa no lado, é a mesma cola. E quando elas se unem, grudam para valer. Então a mesma coisa acontece no processo obsessivo. Né? E nesse processo obsessivo, o que nós temos de principal? As emoções derivadas dos pensamentos. Então as emoções negativas de ódio, de raiva, de rancor, em relação a qualquer coisa que estamos vivendo, em relação àquela pessoa especificamente que está encarnada ou até desencarnada já. Então, por isso que Jesus falava, faz as pazes com o seu irmão enquanto está a caminho. Porque você tem raiva dessa pessoa, não se dá bem hoje. Amanhã ela desencarna. Ela tem 24 horas para te perturbar, te perseguir. E a gente não vai ver ela. Né? Então, por isso que Jesus falava isso. É mais fácil a gente seguir o Evangelho do que arcar com as consequências dos sentimentos negativos que a gente cultiva ao longo da vida. Né? Somente se for em relação a alguém, a uma pessoa. Né? Então, vamos pensar assim, o que nós estamos semeando nos campos do nosso afeto? Que sementes que nós estamos dando, né? Para buscar esse equilíbrio que o universo nos mostrou, como falamos no começo, buscar esse equilíbrio em nossas vidas. O que nós estamos colhendo? Aí a gente vai perceber se está bom ou não. E como lidar com tudo isso, né? Então, peraí que apareceu alguma coisa no computador. Pronto. Então, como lidar com tudo isso? Primeiro a gente precisa se perguntar, o que a gente deseja dos outros? O que os outros podem dar para a gente? O que a gente deseja dos outros? Então a gente quer que nos entendam integralmente, que o outro
nos veja de uma forma que nós somos seres falíveis, que erramos, que nos perdoem, né, que nos ajudem, que compartilhem todas as coisas com a gente de uma forma legal, né, que nos façam felizes, participem das nossas alegrias, dos nossos sucessos, né, e etc. Né. Então é bom ter pessoas sinceras que nos amam assim, né, sem limites. Né. Mas não é mesmo desta forma muitas vezes que acontece. Né. Jesus falava assim, fazei aos outros aquilo que querem que vos façam. Então é isso, o que a gente quer que os outros façam para a gente? E é mais que eu faço tudo para os outros. Nossa, eu sou tão bonzinho, eu faço tudo para os outros. A gente fala, né? Será que a gente está sendo tão bonzinho assim? Né? Então vamos a uma outra pergunta. O que nós estamos colhendo? O que a gente está colhendo da vida? Né? Então, depende do que a gente planta, a gente colhe. Né? Pode ser de outras vidas, pode ser dessa vida aqui. Né? Se for de outra vida, nós temos existências múltiplas, que já tivemos várias famílias, marido, mulher, filhos, avós, netos, trabalhos diversos, estudamos diversas coisas. Então nós temos um cabedal de experiência e de conhecimento de outras vidas. Acertamos muitas coisas e erramos muitas coisas também. Né? Então se a gente acerta e erra, acertou, ótimo, estamos crescendo no caminho da evolução. E o que a gente errou? Né? Então existe a reencarnação para que a gente possa resgatar tudo isso. E normalmente aquelas pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida diária, muitas vezes, são as pessoas que lá atrás temos alguns débitos que erramos com elas. E essa pessoa está ali do nosso lado e é difícil no dia a dia. Por quê? Não criamos a sintonia, essa afinidade ainda de amar ao próximo como a si mesmo. Não é um próximo que a gente gosta, que a gente passou boas experiências. Então, lá no fundo, a gente não gosta daquela pessoa, às vezes nem sabe por quê, mas não gosta daquela pessoa, do jeito dela, que ela fala, das atitudes dela conosco. Então, fica uma cobrança da pessoa em relação a nós, muitas vezes a nossa em relação a ela também. Né? Então, uma coisa é certa, que todos nós gostamos de ser admirados, gostamos de ser amados, aconchegados. Não tem nenhuma pessoa que não gosta disso. A gente gosta de ser amado, ser compreendido, amado. Né? Então a gente tem que superar essas coisas de outra vida. Né? Nesta vida também pode estar tudo ótimo ou não. Se estiver tudo ótimo, legal. Provavelmente essa convivência harmônica de amar as pessoas, ajudar, conviver bem, se relacionar muito bem, né? Essa convivência nos traz harmonia em todas as coisas que fazemos. Nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa vida de relação com a mulher, com o homem, com os filhos, né, e com os avós, pais, etc. Então, se está ótimo, tudo bem. Sinal que estamos no caminho certo, estamos fazendo as coisas certas. Tá? E se está ruim? Então, se está ruim a situação, será que eu estou dando o melhor de mim para o outro? Aquilo que eu quero para a minha vida, eu estou dando para o outro? Então a gente tem que se perguntar assim, a gente pensa muitas vezes assim, não, eu estou dando carinho, compreensão, honestidade, apoio, alegria, afeto, esperança, companheirismo, estou dando. Né? Então muitas vezes a gente acha que está dando, mas nem sempre é assim. Né? Se eu estou me doando dessa forma e está dando tudo certo, né? E ótimo. Se não está dando certo, então uma coisa pode estar acontecendo. Eu posso até achar que estou certo, mas eu não estou trabalhando as minhas emoções e os sentimentos em relação ao outro da forma correta, como nos ensina o Evangelho. Então o problema vai estar em nós. Se o problema está em nós, dentro de nós, fica mais fácil, porque a solução está na nossa mão. Eu posso, assim, pela prática dos ensinamentos de Jesus, e aquilo que ele falava, homem, conhece a ti mesmo. Conhece onde você está errando. O que você está fazendo está certo? Às vezes, no nosso íntimo, a gente acha que está fazendo melhor. Né? Mas será que o conhecimento, a nossa experiência, está nos levando a fazer o melhor realmente? Será que o que achamos que é o melhor para o outro? Então, nós temos vários exemplos assim, até de instituições grandiosas, de séculos. Né? Tivemos aí a Santa Inquisição, perseguiu pessoas que eram um pouquinho diferentes, e colocamos na fogueira muitas pessoas. Né? Pode ser nós mesmos colocando pessoas na fogueira lá atrás. Então a Santa Inquisição foi um exemplo, as Guerras Santas e tantas outras coisas, e todo mundo, muitas pessoas achavam que aquilo estava certo.
porque era uma instituição grande, né, que ditava junto com o poder de cada país, e estavam as normas, as leis. Então, olha quantas vezes nós temos ideias errôneas do que é certo e errado. Então, seguindo o evangelho à risca, a gente tem menos chance de errar, né? Mas temos que compreender bem as palavras de Jesus. E não precisamos também achar que nós estamos 100% certos, porque nunca vamos estar. A irmã Sedufo sempre fala, temos que aprender a descobrir, conhecer a si mesmo, descobrir as nossas sombras interiores e conviver com elas e melhorando. Se você quer se aprimorar, nem sabe o que está de errado em você, como é que você vai se melhorar? Como é que você vai se aprimorar? Então, primeiro temos que conhecer a nós mesmos. Então, se eu estou doando o melhor de mim, agora estou certo, no outro caso, estou certo, não estou doando o melhor de mim. E sem a pretensão de ser perfeito, dando o meu melhor, e ainda o problema, as pessoas estão achando ruim, né? Alguma coisa está errada, estou tendo problemas em relação a isso. Então, muitas vezes o problema está no outro, não está em nós, agora está no outro. Se eu estou fazendo tudo certinho, trabalhei as minhas emoções dentro do evangelho do amor universal que Jesus nos ensinou, e o outro não está aceitando isso, só está interpretando de forma errada, não está gostando por qualquer motivo que seja, né? Está no outro. Então eu não tenho o que fazer, né? Porque está no outro. Eu fazendo a minha boa parte, está ótimo. Como Jesus dizia, fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque nós vamos encontrar essas pessoas no caminho também, né? E a gente não deve esperar o quê? Porque se a gente espera o que acontece, nós vamos nos decepcionar. E aí a decepção faz nossa vibração cair por terra. E se a gente cai a nossa vibração, a gente perde a esperança, desanima, começa a não fazer bem feito o que tem feito sempre, que é buscar o melhor de si para o seu próximo. Começa a se desleixar nas suas emoções, nas coisas que faz, começa a perder a esperança, né? E quando a gente se decepciona, a gente começa a pensar assim, né? Eu vou perder tempo e energia com essa pessoa ingrata? A gente pode chegar nesse ponto, né? Porque a gente dá o melhor de si, a pessoa não dá valor. Muito pelo contrário, fica com raiva ainda da gente, né? Então, a gente pode começar a pensar assim, né? Eu não vou dar nada para esse ingrato, porque ele não merece, né? Por que eu deveria? Então, tem muita gente que fica brava assim, não vou fazer mais nada, né? Põe até a mão na cintura, né? Porque está brava realmente. Então, a gente pode chegar nesse outro ponto. Faz de boa vontade, mas espera e troca, se decepciona. Aí pode chegar nesse ponto e achar que não vale a pena fazer nada de bom para ninguém, né? Ou para aquela pessoa em si. Então, no nosso íntimo, muitas vezes a gente não chega a pensar isso, mas a gente se resguarda. Não vou fazer mais nada para essa pessoa, não vale a pena mesmo, né? A gente pode nem falar, mas no nosso íntimo a gente pode sentir dessa forma, né? E é uma resposta até que lógica, né, de a gente não se envolver em certos casos, dar um break, dar uma distância para a pessoa, nos afatarmos, né? Porque senão a gente não tiver a estrutura certa para enfrentar essas decepções da vida, a gente pode começar a se magoar, né, se desequilibrar, e aí, como falamos, cair a vibração, né? A gente tem que saber o limite das nossas forças, até onde eu suporto, aqui, um pouquinho mais baixo, até onde eu suporto, eu conheço a ti mesmo também, até onde eu suporto essa relação de vibrações, de emoções com o outro ser humano, né? Se o outro não me dá valor, paciência, convivo bem com isso, ótimo. Se o outro não dá valor e eu caio, eu tenho que trabalhar isso. E às vezes eu não consigo trabalhar isso, porque meu limite é aqui, não é aqui, aliás, é aqui, não é aqui, né? É um pouquinho mais baixo. Então eu tenho que me resguardar também, né? Nesses casos, às vezes é melhor realmente se resguardar, dar uma certa distância, para não se desequilibrar. Senão a gente fala, nossa, aquela pessoa me deixa louca, né? Então é um bom sinal que você está chegando no seu limite, falta pouquinho. Então, muitas vezes, a gente fica pensando, não, mas o Evangelho de Jesus fala que a gente tem que amar as pessoas, tem que ajudar incondicionalmente, ser caridoso, ter calma, né? Então, a gente precisa ver os nossos limites. Não é assim. A gente tem que aplicar o amor e a caridade nos nossos limites. Senão a gente vai precisar de tratamento no centro, com psicólogo, e a gente vai dar trabalho para os outros também. Então, a gente não pode se deixar desequilibrar. Até o nosso anjo da guarda faz assim. Mas não tem que amar todo mundo, né? Sim, temos.
mas a gente tem que trabalhar na medida das nossas forças. Nosso anjo da guarda faz assim: tá, você não quer a minha ajuda? Não está aceitando as minhas ideias que eu estou jogando ali na sua cabeça, né? Então tá bom, ele se afasta. E deixa a gente se lascar um pouquinho, né? Quando a gente cai, fala, nossa, tô mal, que besteira que eu fiz, não era por aí, era outro caminho, não devia ter feito isso, não devia ter agido assim com essa pessoa, com essa outra, né? Ah, me ajuda. Quando a gente se arrepende, como aconteceu com o André Luiz lá, na zona umbralina, né? Aí sim a gente está preparado para receber ajuda. Aí o nosso anjo da guarda, tá bom, agora você está preparado, eu vou te ajudar novamente a sair desse buraco que você se enfiou. Né? Então, às vezes, eles fazem isso. Não é que a gente vai deixar a pessoa para lá, né? E pronto. Né? Mas a gente tem que fazer o melhor. Não, eu não estou conseguindo ajudar essa pessoa é muito difícil para mim. Mas viva por ela, ora por ela. Que outra pessoa no caminho dela tem mais condições que nós para ajudar ela. Né? Não fica com raiva da pessoa, não guarda esse rancor, fica remoendo dentro. Né? Então, tem muitas vezes situações, como a gente conhece uma pessoa, né, que a mãe era uma pessoa muito difícil e ficou com um pouco de Alzheimer, né, e foi perdendo a condição, né, de lucidez, e teve que cuidar, esse filho teve que cuidar, perdeu o marido, o filho mais velho, e sobrou essa pessoa, né, que era o filho do meio, que tinha melhores condições de cuidar. Né, e colocou a mãe ali em forma de cuidar, mas ele não tinha aquela empatia, aquele amor. Né? Uma vez ela me falou assim, que ele cuidava da mãe por obrigação, porque deu a vida a ele, cuidou, ele cresceu, né? Mas dá graças a Deus que ele reencarnou através dela. Mas ele não tinha aquele amor, aquele carinho de cuidar da mãe com aquele amor. Assim. Era obrigação. Né? Mas ele estava fazendo o melhor que ele podia. Estava errado? Ué, a mãe não fez para merecer ele amar profundamente assim? Né? Então, a culpa não é dele de se sentir assim. Né? Às vezes a pessoa pode se sentir culpada, né? E sente, eu não queria fazer assim por obrigação. Mas às vezes é o que nós temos no momento. E é o que a pessoa plantou de emoções para nós. Então a gente não tem que se sentir culpado, porque o outro não cativou o nosso coração, as nossas emoções. Né? Tem outras situações que a mulher separa do marido, mas está na mesma casa porque não tem condições de ir cada um para um canto. E, de repente, o marido fica doente, a mulher, mesmo assim, é obrigada a cuidar, porque está ali, né? Estão convivendo na mesma casa ainda, os filhos, tudo. E estão separados de corpos. Mas a estrutura emocional da pessoa, da mulher, do homem que tem que cuidar da mulher doente, ou do homem doente, a estrutura emocional não consegue conviver com aquela doença. E já não estão bem, estão brigando todo momento, ainda mais doente. A pessoa fica mais difícil ainda para cuidar. E a pessoa, às vezes, não tem estrutura emocional, acaba ficando doente junto, né? E acaba, às vezes, com a saúde dela. Então, conhecemos um outro caso assim também. Então, até que ponto nós devemos ajudar a pessoa? Devemos fazer o melhor de nós, mas não comprometer a nossa saúde, o nosso equilíbrio. Né? Se a gente acha que está no limite, temos que entender que aquele é o nosso limite. Né? É como alguém que vai praticar levantamento de peso. A gente sempre dá esse exemplo também. Né? Você começa com 200 quilos. A gente começa com pesos pequenos e vai aumentando. E vai fazendo cada vez mais força, né? Mas é aos poucos. Então, a redenção a gente não alcança da noite para o dia. O amor incondicional não é da noite para o dia. A gente fala, temos que amar as pessoas. Tá, mas fica meio utópico, porque as situações da vida e a nossa situação de evolução como encarnados num planeta de planeta de expiação e provas, nós também não somos tão bonzinhos assim. Não somos tão amorosos. Então precisamos praticar o melhor de nós com amor ao próximo, dar o melhor das nossas emoções, dos nossos sentimentos e atitudes. Mas temos que observar o nosso equilíbrio, os nossos limites, né? Sem nos prejudicar. Então, senão a gente vai chegar num ponto que desequilíbrio também, vai chegar naquele ponto que Jesus falava, é um cego conduzindo outro cego. Né? Então, normalmente a gente fala, tem que amar tudo, amar todo mundo, mas não é assim. Nós somos imperfeitos ainda, temos que conhecer esse nosso lado, esses nossos limites. Né? Muitas vezes as pessoas jovens se conhecem, engravidam, se casam, né? Aqueles casamentos atropelados, né? Hoje é mais fácil, antigamente isso era um escândalo, né? Todo mundo queria abafar. Né? Às vezes está no planejamento encarnatório, às vezes não está. Né? Então, quando a pessoa se vê obrigada a casar porque está grávida, vai ter um filho, pode até ser que a vida transcorra bem, ou pode ser que eles nunca se dê bem. Pode ser aquele momento, mas não era aquela pessoa com aquela afinidade. Né?
E às vezes as pessoas têm aquela ideia, não, casei para a vida toda e vou ficar assim, e vai sofrendo a vida toda, tanto o homem quanto a mulher. Então nós temos que fazer o nosso melhor, não estamos incentivando ninguém aqui a se separar. Né? Todos os casamentos têm problemas, uns um pouquinho mais leves e outros mais pesados. Mas tudo dá para superar. Mas chega num ponto que a gente precisa fazer as nossas escolhas. Né? Se está atrapalhando a nossa vida, o nosso equilíbrio, a nossa evolução, então cada um tem que seguir o seu caminho, o seu lado. Né? Se não deu nessa vida, na próxima, junta de novo e continua. Com mais experiência, mais condição, mais paciência. Né? Aí vamos poder continuar. Não precisamos resolver tudo nessa vida. Né? A gente tem a mania de desespero de querer resolver tudo nessa vida. E não é essa. Né? Senão nós vamos forçar um pouquinho além do que a gente consegue e vamos cair, e vamos errar. Né? Então tem aqueles casos de resgate difíceis de outras vidas. Né? Então nesses casos nós estamos falando, nos casos normais que acontecem na vida. Né? Nem sempre se afastar um tempo é bom e é ruim. A gente tem que ver o que é melhor. Às vezes se afastar um tempo para sentir, reunir as forças, né? E com amor no coração voltar a ajudar aquela pessoa. Então as nossas emoções têm que ser trabalhadas dia após dia. O fortalecimento emocional nosso tem que ser trabalhado sempre, a cada momento. Né? Se a gente for um desequilibrado, a gente não conseguirá ajudar outra pessoa desequilibrada. Então nós temos que sempre buscar primeiro o nosso equilíbrio. É que nem no avião. Qual é a orientação se o avião tiver uma queda de despressurização? Não é queda de pressão. Uma despressurização. Orientação, primeiro coloca a máscara em você, depois no outro. Né? Primeiro se equilibre, para depois tentar equilibrar o outro. É a mesma coisa. Né? Então nós temos que ser assim. Nós somos o que somos. Temos que entender isso. Fazer o melhor que esteja ao nosso alcance. Né? Mas como nos lembra a irmã Cidufo, temos que conhecer nossos lados sombrios. Né? Como ela fala, também faz parte do homem conhecer a nós mesmos, né? Faz parte do homem conhecer o nosso lado ruim, o nosso lado sensível, delicado, né? Frágil, que pode a qualquer momento desmoronar. Né? Então nós temos que conhecer. Né? Se a vontade dessa superação, dessa melhoria no amor ensinado por Jesus, né? Com paz e equilíbrio no coração, mesmo assim a gente fica em dúvida se foi um desperdício, nossa, a gente ajuda tanto aquela pessoa, não tem problema, mas desperdicei minhas energias. Né? Será que valeu a pena? Né? Eu estou bem, estou equilibrado, mas a gente pergunta, será que valeu a pena? Eu ajudei tanto essa pessoa, né? Botei todas as minhas emoções em prol de ajudar essa pessoa. Né? Então vamos buscar a resposta lá nos Espíritos que nos falam assim, não tenhamos medo de amar, com medo de perder nossas energias, ou podemos falar sementes, né, como foi a parábola. Pois essa virtude, quanto mais exercitada, mais cresce no coração de quem a oferece. Miramês, Horizontes da Mente, capítulo 55, pelo médium João Nunes Maia. Jesus falava, a quem tem muito, lhe será acrescentado. Quem tem muito amor vai ser acrescentado. Então não vamos ficar com medo de perder as nossas energias, o nosso tempo, por ajudar alguém, essa pessoa vai embora às vezes da nossa vida e nem tchum com a gente. Né? Tá nem aí com a gente. Então, às vezes tem situações que acontecem, a pessoa fica um tempo, ajudamos e aquela pessoa vai embora, não quer nem saber, não faz mais parte da nossa vida. Né? E a gente fica até chateado, né? Depois de tudo que a gente fez por ela. Então, mas aquela em si, aquela pessoa difícil que aparece no nosso caminho, né? Mesmo que não tenha um retorno como nós gostaríamos, né? O Evangelho fala para a gente não esperar isso, mas a gente sempre espera, não tem jeito. Né? É aquela melhor oportunidade nossa de exercitar esse amor incondicional. A gente sabe que a pessoa é difícil, ela não vai dar um retorno que a gente quer, mas a gente vai exercitar um pouco desse amor incondicional. Então é uma oportunidade, a gente tem que ver como uma oportunidade. Não importa se o outro vai ser grato ou ingrato, se vai ter retorno para você ou não. Né? O importante é que a gente vai exercitar esse amor e de alguma forma isso vai retornar para a gente. Lembra que o Manuel Filomeno de Miranda falou no começo sobre obsessão? Os pensamentos são similares, do obsediado e do obsessor. Você fala, nossa, tira esse espírito de mim. Mas como? Se os dois pensam igual, sentem igual, é aquela cola que nós falamos, né? Igualzinha. Juntou, depois de um tempo fica difícil tirar. Né?
Então, não dá para ser assim. Tanto que a gente vê relatos do André Luiz, que as emoções estão tão emaranhadas nesses processos obsessivos, que tem que fazer um trabalho assim, aos poucos. Se você cortar aqueles laços, pode dar problema com o ser encarnado e o desencarnado também, né? Dá um desequilíbrio neles. Então, não pode, né? Então, a gente tem que ter a certeza que esse retorno, às vezes, não vem de uma pessoa, vem de outras pessoas, de outras situações. Se a gente sintoniza com o amor, na obsessão, esses sentimentos ajudam a aproximar os dois, né? Obsessor e obsediado. O amor também é assim, ajuda a aproximar a espiritualidade maior, mais elevada. Ajuda a aproximar os bons espíritos, os nossos antepassados, os amores da nossa vida que se foram antes de nós, pai, mãe, avô, filho, né? E amigos. Então, ajuda a aproximar pela energia do amor, pela emoção do amor universal que a gente pratica indistintamente. Então, no campo do afeto, que nós erramos muito, né? E vamos continuar errando muitas vezes na vida, né? Não somos perfeitos, a gente tem que trabalhar um pouco essa certeza que o retorno virá. Dessa pessoa, do universo, de outra pessoa, esse retorno virá para ajudar a sustentar esse esforço que a gente está fazendo, de ser um ser humano cada vez melhor, de plantar uma semente dentro de nós, de amor, de ternura, de afeto, de cultivar essa semente de amor, de afeto, de ternura para as pessoas, desse amor incondicional. Não ficar esperando brotar e dar frutos, muitas vezes, aquela árvore, aquela semente que a gente plantou lá naquela terra, né, virar uma árvore e dar frutos para a gente, né? Porque algumas demoram mais, realmente. Demoram anos, séculos, vidas, né? Então temos que fazer o que podemos e seguir em frente. Porque é da lei da criação, lei da harmonia universal, que através dessas trocas no universo, como nós falamos no começo, do átomo, dos astros, essa troca de energias gravitacionais, etc., qualquer nome que possamos dar, são modificações do fluido cósmico universal, né? Esse nome que nós damos através dessas trocas do universo, que colheremos as nossas sementes de amor também, que é tudo que a gente quer no campo do afeto. Ser amado, ser idolatrado, ser querido. Ninguém quer ser odiado, ninguém quer ser rebaixado, né? Ninguém quer receber bullying e outras coisas que a gente tanto fala na sociedade de hoje. Nós queremos o quê no campo do afeto? Ser amados, ser respeitados. E mesmo que o outro não dê nenhum retorno quando a gente ama e respeita, né? É da lei da criação, é da lei de harmonia, que nessas trocas do universo nós vamos conquistar em nós esse equilíbrio no amor universal que o Cristo nos ensinou. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.